Quem tem pequena propriedade tem que explorar mais de um tipo de cultura. Não pode ter somente uma cultura, só plantação, só criação de galinha, só criação de gado. Tem que ter outras. Porque quando uma estiver ruim, a outra pode ser que está melhor. E aí uma compensa a outra. Eu hoje vou mostrar para vocês um novo tipo de cultura que a gente está plantando aqui no sítio. Meu pai planta já tem 1 ano e pouco, já está começando a colher e dar resultado. Que é o palmito pupunha, plantação de palmito. Nós vamos participar hoje de um dia de campo e vocês vão comigo para conhecer essa nova modalidade aí de plantação, vamos dizer assim, que você pode colocar na sua propriedade. Não dá tanto trabalho para você manter e o lucro é muito interessante. Então vamos comigo em mais um Na Lida no Trecho, aqui com o Rodrigo Neves, no Criatório Neves. Então, nesse instante agora, a gente está dando uma palestra ali do professor. Ele está falando da produtividade, do manejo, etc. Quão importante é ter o manejo correto, o quão importante é ter a técnica correta para aplicar também na plantação. Porque às vezes a gente acha que é só plantar e largar para lá. Não. Tem um trato cultural, tem os cuidados que a gente tem que fazer para que você tenha uma colheita produtiva. E ali a gente mostra todas as técnicas que você precisa fazer. A gente vai ver também na prática isso aí sendo feito na produção aqui do senhor que a gente está aqui no sítio dele. Então vocês vão acompanhar aí um pouquinho da palestra dele. Quando cheguei, mas era uma floresta de palmito. E o produtor estava feliz, porque alguém tinha falado para ele que ia vender muita madeira. Aí eu falei, não vai dar madeira. Não, vai dar sim, o pessoal está falando ali no YouTube. Tem muita gente falando de madeira. Eu falei, não tem madeira, não. Podemos cortar um deles e você vai conferir. E foi isso. Cortamos, ele virou assim, nossa senhora, estou esperando que dê madeira. E começamos esse trabalho. Então, quando você chega em uma lavoura que não tem manejo, que não tem técnica atrás, você vai ver essa desigualdade dos crescimentos. Plantas enormes, grandes, em todo lado. Uma lavoura manejada, ela tem uma altura padrão, né? E não precisa ser enorme, porque muita sombra vai reduzir essa capacidade de produção. Parece pouco? Não, é significativo. E isso que nós vamos saber agora. Eu vou entrar nos detalhes para vocês entenderem que essas recomendações técnicas que a gente faz têm um sentido fundamental de procurar o equilíbrio entre o acesso à luz, entre a água e, junto com ele, os nutrientes. Tá? Para ser eficiente uma cadeia, cada elo da cadeia tem que atingir seu patamar máximo de desempenho. E esse é o nosso desafio como produtores de pupunha. Infelizmente, a pupunha você não vê para colher. Você tem que se apoiar em indicadores morfológicos da planta para você decidir o momento de colher. E isso pode representar a perda de 50% do valor desse palmito. E agora a gente vai ver na prática qual é a melhor hora para colher o palmito e alguns tratos que a gente tem que fazer para ter uma melhor produção, né? O que a gente tem que fazer para ter uma boa produção e qual a hora certa para colher o palmito. Vamos ver agora aqui na prática nesse curso aqui no Senar. É o porte da planta. Ela tem que atingir do solo até esta separação 1,50 m para cima você já pode colher, tá? Então este abaixo pode ser 9,5 para cima, até 11,5 mais ou menos que vai dar, ou 12 centímetros
de diâmetro, não circunferência, diâmetro. E ali, o próximo passo, quem define se esta planta vai ser cortada ou não, é a guia. A guia já está aberta. Então, houve uma redução do palmito foliar. Então, aqui eu vou ter perda. Se eu colher isto, vou ter perda. Eu devo esperar a emissão da nova guia e ela se estender até a proximidade desta folha. Esse será o momento no qual ele deve ser colhido. Tá? Observe que neste momento ele deve estar com 1,70 m talvez. Né? Veja o número de entre nós que eu falei com vocês. Já tem aqui 1, tem 2 e tem 3. Então eu já posso cortar aqui sem risco de provocar morte descendente. Quando a gente corta muito velho, estas gemas que estavam aqui perdem a capacidade de regeneração. Tá? Então quanto mais cedo a gente cortar as gemas que estão aqui, nesta esta circunferência, de aqui para baixo, eles conseguem sair. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui quantos perfis? Temos 1, 2, 3, né? 3 perfis, 4. Enquanto esta que está dominando a torceira não seja removida, eles não vão liberar. As plantas têm um fenômeno que se chama dominância apical e dominância. Enquanto o dominante não sair, não haverá essa emergência do solo. Tá? Então, quanto mais cedo acontecer a renovação de comandantes, maior quantidade de sucessores haverá. Tá? Esse é um elemento importante. Quais seriam os sinais de que a sombra está começando a interferir na produção? Este comprimento. Este é o peciolo desta folha. Este de aqui para baixo é a bainha. Desta separação até o início das folhas é o peciolo. E de aqui para cima é a folha, o raque e os foliolos. A folha toda é de aqui para aqui, igual que uma folha comum, tá? Que tem peciolo que sai do tronco e forma a lâmina foliar, tá? Primeira mudança que acontece durante o sombreamento é o crescimento deste a uma maior distância do início da formação dos foliolos. É uma questão que a gente tem que ver. Por exemplo, Atrás de você tem uma bem comprida lá. veja bem aqui. Tem um facão aqui. Alguém pode me emprestar? O facão está aqui. Obrigado. Vou cortar essa daqui, ó. Vou cortar o peciolo e vou mostrar para vocês como já está começando a acontecer, né? A diferença no comprimento delas. Aqui. Você pode ver então que já houve este crescimento adicional. Tá? Então a primeira mudança que você pode ver é isso. Tem momentos nos quais você vai ver que folhas pequenas, menores, elas têm também o peciolo maior. Por quê? Porque esta folha está tentando pegar luz. Por isso está crescendo. Tá? Então o que devemos fazer para poder reduzir essa influência da luz? Devemos fazer o seguinte: no arco que ele vai formar desta forma, no passilho, no corredor, nós podemos cortar aqui, permitindo consequentemente a entrada de luz. Se eu cortar mais, eu posso prejudicar o Sim, tratamento da planta. porque esta é a fábrica que faz matéria. E essa matéria se distribui raiz, caule, bainha, novas folhas por diante. A planta de palmito,
que não sofre interferência da sombra, ela deve ter 4 a 5 folhas ativas. Se você vê que a quinta já está secando e amarelando precocemente, esse é um outro sinal de que está havendo sombreamento. Então, no amarelamento, o que acontece? A planta define que a folha esta está sendo sombreada, ela está sendo uma consumidora, não está sendo fábrica de matéria, então ela vai cortar. E como que ela corta? Define a morte dela. A morte nas plantas não é súbita, é progressiva. Definiu a morte, então ela vai começar a amarelar. Por que ela amarela? Porque a planta vai mobilizar os nutrientes contidos na folha para ser reaproveitada na planta. Então o amarelamento da folha, que não seja por deficiência nutricional, que vai ser um secamento de um amarelo para palha, é sinal de sombreamento excessivo. Tá? Então, alongamento do peciolo, o amarelamento da quinta folha são sinais desse processo. Você deve evitar isso. Se já viu que uma outra planta está aparecendo, deve começar a fazer a redução da área foliar. Então, queria que vocês venham deste lado para que vocês vejam o corredor. Dali, por favor. Ou dali também. Vou cortar esse daqui, João. Podem vocês ir mais para lá, por favor? Entrando aqui. Está vendo aqui como é essa sombra? Essa sombra é menor aqui que aqui, onde tem mais perfilhamento e onde tem mais indivíduos por área. Certo? Aqui ainda nós podemos ver bastante sol chegando em várias partes desta área. Aqui já temos uma redução. Então, onde vai acontecer os efeitos da competição, primeiro vão ser aqui que aqui. Tá? Então, como eu posso resolver uma situação assim? Veja bem, este daqui é pequeno, ele não está em condições de colher. Mas se eu tirasse este da jogada, se eu colhesse esse daqui, vocês vão ver que todo isto vai ganhar sol. Então, por isso que a colheita é fundamental. Me traz um retorno econômico, um investimento e, ao mesmo tempo, estimula a formação de novos perfilhos que vão trazer maior número de indivíduos distribuídos ao longo do tempo. Tá? Então, seria essa situação. Outro elemento, vamos lá. Temos aqui uma folha aberta, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu poderia eliminar essa sexta folha e com isso vocês podem ver, houve uma mudança significativa da entrada dele. Esta outra folha de aqui, que pertence também a esta planta, vou eliminar, trazendo também agora a distribuição de maior quantidade de luz. Se adicionalmente esta que está cruzando, que está na região sombreada, ela está sendo consumidora, ela não está trazendo síntese de matéria, eu poderia também reduzir e cortar. Com isso consigo então distribuir maior quantidade de luz sem afetar significativamente a área foliar responsável pela construção de matéria. Então veja agora como aumentou a disponibilidade de radiação. A radiação solar é o primeiro fator de produtividade. Tá? As plantas fazem esse fenômeno que a gente conhece como fotossíntese. Síntese de matéria, né, a partir da disponibilidade de energia solar e água mais nutrida. Tem razão, entendido. Tá? Ficou claro então isso? A importância de colher de forma continuada, de forma otimizada, observando os indicadores como comprimento de guia, né, altura e diâmetro. Então vamos lá. Vamos a medir o diâmetro. Cadê a minha régua, por favor? Aqui, perfeito.
cortar então. Pronto. Levanta para mim, por favor. Eu não estou conseguindo agachar ainda. Então vou medir aqui o diâmetro, né? O diâmetro vou medir na região. Esta está com 8,5 de um lado e a projeção aqui aproximadamente com 10. Muito bem. Então temos uma média de 9. Agora aqui quando falo da guia, falo desse daqui. Outro indicador para o momento de colheita é que esta distância entre os eixos nesta altura seja aproximadamente a metade em todo o comprimento ao longo dos primeiros 30 centímetros, ou 20 centímetros, 30 centímetros. Se ainda ele não tem a divisão desses 50%, então está faltando crescer. Na hora que este crescer mais, isso vai acontecer. Então, esta faixa verde, desta faixa mais amarelada, ela vai se estender mantendo aproximadamente 50% das fases. Ali nós temos um outro indicador de rendimento otimizado. Então agora nós vamos a proceder a colher. Outro elemento importante, quando a gente faz o trabalho. Veja bem que aqui nós temos uma região que é muito mais grossa. Vamos pensar, é uma região engrossada, tá? Aqui. Deste ponto, temos uma folha, 2 folhas. Desta terceira folha que eu cortei, para baixo está o palmito. Palmito caulinar está desta parte mais engrossada para baixo. E palmito foliar é tudo isso daqui, tá? Então, abaixo da terceira folha, eu devo fazer o corte. Esta foi a primeira, esta foi a segunda, este saiu aqui. Com certeza, este palmito é só isso de aqui para baixo, tá? Então, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer se eu tivesse que deixar crescer mais. Corte embaixo, não tive necessidade de baixar o toco em uma outra operação. O tamanho de manuseio é menor. Eu posso transportar mais unidades numa caminhonete com potencial de render mais. Isso também diminui o custo, tá certo? E agora eu tenho que apenas padronizar. A gente vai padronizar de aí para baixo, né? Deixa isso aqui sujo, vai acontecer isso, corta aqui e durante o manuseio vai ser sujado. Na indústria ele vai ser cortado aqui e aqui. Então é muito uma divisa que dá aqui, dá uma grossurazinha aqui, diferente, né? Essa que a gente chama a barriguinha, né? Então essa barriguinha é mais próxima do solo aqui. Agora, vamos a imaginar que isto cresceu mais anos. Todo isto de aqui é perda, porque a sequência sempre vai ser essa, desde a barriga para cima, 60 centímetros, não mais que isso. Então, quanto mais cedo você cortar, você tem mais retorno. E ao mesmo tempo você eliminando o dominante, vai permitir que mais perfilhos aconteçam na emergência e no crescimento. Outra coisa importante aqui, mencionar também, né, deste trabalho. Existe em gado também, né, qual é o tempo ao abate. Em porco há um indicador, em gado há um indicador e em palmito é esse indicador. Entre 1,50 para 2, esse é um exagero já, tá? 9,5 centímetros para 11 ou 12 centímetros e com comprimento da guia com 95% de proximidade à folha bem aberta. Esses são os indicadores de colheita. Então, este é um palmito que toda indústria quer. Vai ser uma indústria, uma
um palmito de espessura média que vai permitir colocar entre 8 ou 9 segmentos por cada frasco. Tá certo? Então pensa isso aqui. Agora transporte, logística, isso daqui são 2,5 kg, 2 kg ou 3 kg pelo menos. Se você deixar mais toco, tiver que cortar, transporta mais. Turma, agora a gente vai ver uma palestra sobre como fazer com que a água da chuva e etc. fique na sua propriedade. Então é importante a gente tentar manter a água na sua propriedade, porque chove muito e às vezes a água vai toda para o rio e a gente não aproveita nada. Então vamos ver aqui um equipamento que eles estão lançando aí. Vai vir uma palestra com orientações para como você aproveitar melhor a água aí na sua propriedade. Então acompanhe essa palestra completa. Que é a subsolagem e pastagem para conservação de água e solo. O professor Milton foi muito feliz quando ele falou que para produzir palmito precisa dos elementos, precisa de sol, precisa de água e precisa de nutrientes. Essa parte da água eu vou ensinar a vocês. Como é que a gente vai guardar essa água na nossa propriedade? Tem uma situação que a gente está vendo hoje, essa imagem não está tão clara para vocês, mas quem está andando aqui talvez não, mas por lado de Valadares a situação é gritante. O solo está totalmente exposto. E o que está acontecendo? Essa imagem aqui, ó, diz o que eu estou querendo falar com vocês. A água está caindo na superfície, ela bate no terreno e está indo embora. Quando tem uma chuva hoje, vai na pastagem e observa, vai numa área limpa e observa, a água bate, escorre e vai embora. Com menos de 10 minutos o ribeirão está cheio, está transbordando. E o sol seco. E qual que é o grande problema disso? É porque nós temos 2 estações só aqui na nossa região. Ou chove, ou é seco. Durante 4 meses do ano tem muita chuva, e durante 7 meses do ano, seco. Então, quando chove, ela bate, arrasta, está levando nutriente embora, está arrancando a fonte, está matando as pessoas. E a água que foi, ela não volta mais. É o exemplo que o professor foi brilhante para abrir minha palestra de falar do copo d'água. Isso aqui é água? Quero, não tem mais. O cara vai embora. Então, o que acontece? Esse mapa que eu mostro aí é o mapa da Bacia do Doce. É a quantidade de áreas. Na Bacia do Doce, essa ideia, são 8 milhões de hectares. Dos quais, 5 milhões aproximadamente é pastagem. Não tem nada contra pastagem. Muito pelo contrário, o Senar tem programas importantíssimos de ATG da pecuária, do gado de corte, do gado leiteiro. Mas nós temos que melhorar a qualidade dessas pastagens. Por quê? Tem estudos dizendo o seguinte, que a água que cai na nossa região, nas pastagens, no máximo 10% só que está infiltrando. 90% bate e vai embora, escoa. E a gente quer mudar esse cenário. Para isso nós desenvolvemos esse projeto, que é um projeto que chama Subsolagem, que é um subsolador, um equipamento acoplado no trator de forma fácil, no terceiro ponto ali, uma operação fácil, onde você interliga no trator e você faz suco em curva de nível, igual está a imagem. E aí, quando você faz isso, você rompe essa estrutura de solo aqui, ó, que está mais amarronzada, aqui que está mais próximo da superfície, que está altamente compactado. Vai fazer uma cerca hoje no meio do pasto. A cavadeira do pasto não dá conta, porque isso está totalmente compactado. E aí a gente vai produzir esse subsolador aqui no Vale do Aço. Pode ter certeza, a necessidade que vocês precisarem, nós vamos ter esse equipamento aqui no Vale do Aço com uma indústria voltada para o agronegócio. Então a gente vai ter, e o preço, realmente a gente quer fazer coisas com preços competitivos. Então, acabou aqui as palestras, acabou o dia de campo. Um dia muito importante, né, para a gente já poder aprender um pouquinho mais, entender como que funcionam outras culturas para a gente poder aplicar a técnica correta de plantio, para ter uma colheita legal e além do network que a gente consegue aqui nesses encontros, né?
Então é muito importante, é bem bacana. Então esse foi mais um Na Lida no Trecho, aqui no Criatório Neves, onde você aprendeu um pouquinho mais sobre palmito pupunha. Até o próximo.